Fala pessoal, bom, o vídeo de hoje é esse daí que está na tela. Chega de burrice com a análise fundamentalista. Chega de burrice com a análise fundamentalista, pelo amor de Deus. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não aguento mais dois tipos de burrice com a análise fundamentalista que já estão me deixando estressado. Entendeu? Que eu dividi na burrice conceitual e na burrice com os indicadores, né? Antes de mais nada, peço aí pro pessoal poder dar um like no vídeo, se inscrever no canal, dar essa moral aí pra gente continuar produzindo conteúdo aí. Então, sem mais conversa fiada também, vamos pro conteúdo que é o que importa. A primeira burrice é essa daí, a burrice conceitual. Hoje a moda é falar que você é analista fundamentalista, que você investe no value investing. Você é investidor de valor, você investe igual Buffett, igual Munger. Você é o cara que é o malandrão que compra as empresas e tal. Você é o cara. Gente, pelo amor de Deus, fecha o olhinho, para. Inspira, respira umas 3 vezes. Depois se olha no espelho e se enxerga. Entendeu? Ninguém sabe o que Buffett e Munger estão fazendo. Ninguém tem a menor ideia do que Buffett e Munger estão fazendo. Então para com essa besteira de falar que você investe do jeito Buffett, investe como Warren Buffett. Você não investe como Warren Buffett. Você pode até usar alguns conceitos de coisas que o Buffett já falou, mas você não tem a stock picker, né? A capacidade de stock picker que o Buffett tem. Se enxerga, tá? Para com essa babaquice, né? Aí é o Munger e o Buffett aí, ó. O Buffett falando com o Munger. Olha lá, ele acha que investe como a gente. Para! Você não tem a menor ideia de como o Buffett faz o stock picking dele. Então para com essa baboseira. E agora vem com o que realmente, né? Porque a primeira besteira, pelo menos é só de boca para fora. O cara, tipo, ele achar que ele investe como o Buffett, não faz nenhum mal a ele, né? É só irritante ele achar que ele investe igual um cara que é um dos homens mais ricos do mundo. Mas enfim, essa daí é a burrice que é crônica, que é a burrice que vai fazer o cara perder dinheiro. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O nome do negócio é análise fundamentalista ou é análise indicativa? Se o nome do negócio é análise fundamentalista, é óbvio que para fazer análise fundamentalista, não é só você chegar lá num trade map ou num fundamentos e ficar cuspindo igual um lunático indicador, entendeu? Cuspindo PL, VBIT, EBITDA, VPA, margem bruta, ROI, periri, parará, pororô. Para com isso. Indicador é algo secundário para você fazer análise fundamentalista. Indicador não significa... Não vou falar que não significa absolutamente nada, porque eles são secundários, como eu falei. Mas você decidir investir numa empresa baseada em indicador e você falar que você está fazendo análise fundamentalista, ô meu amigo, desculpa, você está muito enganado, você está totalmente iludido sobre o que é análise fundamentalista. Inclusive aqui é bom frisar, ó, os indicadores são secundários e eles representam o passado. Pega a Petrobras, olha os indicadores da Petrobras no 4º trimestre de 2009 e olha os indicadores da Petrobras no 1º trimestre de 2020. E aí você me diz.
Que análise fundamentalista é essa que você analisa fundamento de empresa que muda da água para o vinho em 3 meses? Que base que fundamento é esse? Entendeu? Que fundamento é esse? Então, para de besteira com esse negócio de indicador. Para de ficar cuspindo o indicador achando que você está fazendo análise fundamentalista. Tá? Para com isso. Então, já que eu detonei a análise indicativa, né? Que virou moda agora, a análise indicativa, não é a análise fundamentalista. Botei aí o que é então uma análise fundamentalista. Uma análise fundamentalista de verdade são esses 6 itens que eu listei aí e eu vou falar um por um agora para vocês. Olha como eu sou bonzinho. Primeiro item da análise fundamentalista: estudar sócios e CEO da empresa. Como é que eu vou fazer isso, Rafael? Você vai no RI da empresa, vai procurar o nome desses caras e vai fazer igualzinho o Léo Dias. Vai googar e vai no Facebook deles e vai xeretar a vida deles. Entendeu? Você precisa saber quem são os sócios majoritários e quem é o CEO da empresa que você investe. Você precisa saber. Esses caras são quem decide o rumo da empresa que você investe. Entendeu? Como que você quer investir numa empresa sem você saber quem manda nela? Quem manda nela é quem vai acertar e quem vai errar, e quem vai fazer essa empresa crescer ou descer a ladeira. Subir a ladeira ou descer a ladeira. Você tem que conhecer os sócios e o CEO da empresa. E você tem que buscar, entendeu? Empresas que tenham sócios e CEO que tenham um relacionamento com aquela empresa ou que conheçam aquele setor. Eu gosto muito de usar como exemplo positivo nessa área a WEG, né? Se bem que eu não sei nem até hoje se é WEG ou WEG, mas enfim. Mas eu sempre gosto de usar como exemplo a WEG. Porque se você for pegar a WEG e olhar quem são os sócios majoritários da WEG, você vai ver que é a família que fundou a empresa. Ou seja, aquela empresa não é só um número, um negócio para aquelas pessoas. Aquela empresa se confunde com a história daquela família. Então é algo muito mais forte para o sócio majoritário dessa empresa do que é para um cara que só comprou aquilo ali para tirar o lucro. Entendeu? E a WEG também, o CEO dela, é um cara que começou na empresa na década de 80 como estagiário. Ou seja, o cara conhece todas as entranhas da empresa. O cara conhece o business, o cara sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, análise fundamentalista que não observa quem são os sócios, o CEO, qual o planejamento estratégico que eles têm para a empresa, qual a visão de longo prazo que eles têm para a empresa, quem não observa isso tá andando na beira do precipício com o olho vendado. Isso é importantíssimo, saber quem é o sócio e o CEO da empresa. Sócios bons e CEO bom faz empresa ruim ficar boa, e sócio ruim, CEO ruim, faz empresa boa ficar ruim. Tá? E aqui também tem esse ponto aqui do tag along, mas eu vou falar muito rápido sobre isso, porque isso dá um vídeo só por si só. Tag along é uma proteção que o acionista minoritário tem de, caso a empresa ser vendida, poder vender essa empresa pelo mesmo preço que o acionista majoritário. Tá? Estudem tag along, só invistam em empresas que têm tag along, mas eu não vou me alongar nisso, porque senão vai ser 40 minutos de vídeo. Aqui, entender o case da empresa. Esse item, entender o case da empresa, tem que ser avaliado junto com esse outro aqui, entender o lucro da empresa.
Mas como o lucro é a razão de existir de uma empresa, a empresa criada existe para dar lucro. Se for para não dar lucro, ela não existe, né? E como o lucro é a parte mais importante de uma empresa, né, ela dar lucro, eu deixei especificado esse ponto, mas basicamente essa análise é feita junta. E para entender o case da empresa, basicamente você vai fazer uma análise SWOT. A análise SWOT é uma coisa básica do curso de administração de empresas. Quem é administrador sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não sou administrador, mas já li muito sobre análise SWOT. E basicamente você vai traçar um plano cartesiano com um ponto para força, um ponto para fraqueza, um ponto para um quadrante, né, para oportunidade, um para problema, né? E você simplesmente vai listar forças internas competitivas que essa empresa tem, fraquezas internas, né, que prejudicam a competitividade dessa empresa que ela tem, e fatores macroeconômicos que podem beneficiar ou atrapalhar essa empresa. Isso daí, essa análise SWOT não precisa ser feita com dados específicos e contábeis de muita coisa, né? Com exceção da questão do lucro, que aí é importante você entrar no RI da empresa e estudar, mas nós já vamos chegar lá. E você vai fazer uma análise mesmo de conhecimento geral daquela empresa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de força, uma força interna, Apple, né? A Apple, ela tem clientes fiéis, né? Uma pessoa que compra um produto da Apple, ela tende a continuar comprando produtos Apple. Há uma certa... Não seria devoção a palavra, mas seria a fidelidade. O cliente Apple tem uma certa fidelidade com a Apple, né? Outro exemplo também, Disney, né? O relacionamento de muitas pessoas com a empresa Disney, ele vai além da questão comercial. Há também uma questão sentimental muito forte, né? Agora, por exemplo, um exemplo de força interna também, uma empresa consegue produzir um produto por um custo menor do que o concorrente, também seria um exemplo de força interna de uma empresa, né? Fraquezas a força ao contrário. Você vai observar problemas que aquela empresa tem, talvez um custo alto, talvez por exemplo, é muito comum você ver, por exemplo, empresas às vezes públicas, que é sociedade de economia mista, que concorrem com empresas privadas, elas costumam ter funcionários que ganham mais. Então isso, de certo modo, é uma fraqueza interna dela. E oportunidades e problemas se correlacionam muito mais com fatores macroeconômicos. Por exemplo, tem a ver, por exemplo, com barreira de entrada do negócio. Um negócio que não tem barreira de entrada, se alguém ouviu o Cielo, né? Não foi por acaso, é uma situação macroeconômica de novos concorrentes que podem prejudicar a empresa, né? Aliás, desculpa, isso que eu falei da Cielo eu confundi, isso é fraqueza. Desculpa, pessoal. Então, esquece isso que eu falei de barreira de entrada. Barreira de entrada é fraqueza. É a análise interna da empresa, do business dela. Oportunidade de problema tem a ver com situações macroeconômicas. Por exemplo, um coronavírus. É uma situação macroeconômica. Empresas tem empresas que estão lucrando com essa crise toda. Empresas que trabalham com e-commerce, só com e-commerce, por exemplo, delivery de comida, são empresas que estão lucrando. Já empresas, por exemplo, puras de varejo, estão com um problema seríssimo. Então, enfim, entender o case da empresa é fazer uma análise SWOT dela, conhecimento geral.
Entender o lucro da empresa, aqui é uma parte da análise SWOT, como eu já falei, importantíssima. Aqui você tem que ir no RI buscar dado. Por quê? Já que eu citei a Apple lá atrás. Você tem que entender de onde vem o dinheiro da empresa. Você tem que entender quem são os clientes, quantos por cento do faturamento dela são de tal produto, quantos por cento são de tal produto. Você tem que entender o negócio da empresa, da onde está vindo o dinheiro, da onde está entrando o caixa. Por exemplo, a Apple, boa parte do caixa dela vem do iPhone. Então, você já consegue enxergar que se a Apple tiver um problema de venda com o iPhone, o lucro dela vai cair muito. Porque a maior parte do lucro dela vem do iPhone. A maior parte da receita dela vem do iPhone. Então, entender o lucro da empresa é importantíssimo para você entender o case dela. Você tem que entender da onde que está entrando o dinheiro para aquela empresa. Se são vários clientes, se é um só cliente que está comprando 80% da produção. Você tem que entender o lucro da empresa para entender se ela está sendo um bom negócio e vai continuar sendo. É o ponto mais importante da análise fundamentalista para mim. Aqui é uma continuidade do lucro, é entender se ela sempre dá lucro, se ela dá lucro com constância, né? Você tem que olhar se ela dá lucro com constância, ou se ela é uma empresa que dá lucro um ano, dá prejuízo em dois, dá lucro um ano, dá prejuízo em dois. Tem que ver se é um negócio saudável, porque empresa boa dá lucro sempre, bom negócio dá lucro sempre, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão do lucro aí, da constância do lucro. O endividamento da empresa também, óbvio. Parte central para você saber se a empresa é um bom negócio. Empresa alavancada é a empresa que tá andando na beira do desfiladeiro. É a empresa que está vendendo a janta para comprar o almoço, e para jantar vende o almoço do outro dia, e no outro dia para almoçar vende a janta do dia. Esquece empresa alavancada em muita dívida. Se vier o coronavírus, ela quebra. Como a gente vai ver muita empresa quebrar aí. Então, sai fora de empresa que tem um endividamento acima da média do setor, né? E por que eu estou falando da questão do setor? Porque você tem que entender que dependendo do setor da empresa, ela pode ter um endividamento maior ou menor, ou não digo nem pode, ela necessita, eu até diria. Como, por exemplo, empresa do setor elétrico. Uma empresa do setor elétrico, para ela expandir, ela precisa de investimentos que custam muito dinheiro. Então, ela vai alavancar uma certa dívida. Diferente, por exemplo, de uma empresa de varejo, né? Uma empresa de varejo não tem razão de se endividar igual uma empresa de setor elétrico ou de saneamento, que tem uma dívida maior, mas tem uma receita mais previsível também. Então, como é que você vai entender o endividamento da empresa? Simples. Você vai procurar todas as empresas que tem daquele setor dela e vai tirar uma média de endividamento daquele setor. E aí você vai buscar, dentro daquela média que você tirou, as que têm um endividamento abaixo da média, né? As que têm uma saúde financeira melhor do que a média, tá? Empresa muito endividada, tome cuidado. Tome cuidado. E aqui a liquidez corrente, que é um complemento da questão do endividamento. Porque às vezes tem empresa que tem um endividamento baixo, mas essa dívida é toda de curto prazo, né? Ou a grande parte dessa dívida é de curto prazo. Aí você tem um coronavírus aí, tem um fator desse que dá uma bagunçada no curto prazo, essa empresa acaba ficando incapaz de honrar as dívidas de curto prazo, tem que rolar essa dívida,
E isso acaba virando uma bola de neve e essa empresa tem uma grande chance até de quebrar, mesmo tendo a dívida controlada. Então, tem que observar esse ponto da liquidez corrente da empresa, né? Eu até citei aqui, ó, que aqui eu uso indicador, ó. Eu gosto de liquidez corrente média na faixa de 1,5, né? Aqui eu utilizo o indicador para ter uma noção da liquidez corrente. Como eu falei, indicador é secundário, mas assim como a análise gráfica é secundária para você comprar um ativo, né? Mas você pode usar para tomada de decisão. Você pode usar para tomada de decisão. Então, basicamente é isso, gente. Vou voltar aqui, para vocês verem de novo. Isso daqui para mim, que é uma análise fundamentalista de verdade, tá? Analisar esses itens aqui, com especial atenção a esse daqui, né? O lucro da empresa. Você, para entender de verdade o case da empresa, você precisa de entender o lucro dela, da onde que está entrando o dinheiro, tá? Mas todos esses itens são importantes e todos esses você tem que olhar, tá? Então é isso. Muito obrigado aí. Agradeço aí por estar comigo mais nesse vídeo.